Gente, na página 98 começam as atividades a respeito disso que a gente aprendeu. Então, exercício de aprendizagem número 1. Podemos afirmar que as tríades, o parafuso telúrico e as oitavas correspondiam ao início da descoberta de Mendeleev? Justifique. Bom, a descoberta de Mendeleev, né, que foi a primeira organização para a base da tabela periódica que a gente tem hoje, ela foi feita como um crescimento de massa atômica dos elementos, né, em função das massas atômicas. Então, sim, como os outros, as tríades, o parafuso telúrico e as oitavas, elas também foram organizadas a partir de massas atômicas, então a descoberta de Mendeleev, elas têm sim um início, né, nas tríades, no parafuso telúrico e nas oitavas. Número 2. Quando Mendeleev mostrou sua ideia de tabela periódica, a comunidade científica fez alguns questionamentos e lançou dúvidas sobre a aparente desordem e a inadequação de alguns elementos aos grupos em que apareciam e a falta de elementos para tornar o esquema coerente. Como Mendeleev resolveu a questão sobre a falta de alguns elementos? O Mendeleev, ele deixou alguns espaços em brancos porque ele sabia que nas famílias ele deveria colocar elementos que tivessem mesmas propriedades, mesmas características. E alguns daqueles elementos não tinham as mesmas propriedades que os outros, então ele deveria deixar alguns espaços em branco porque ele acreditava, na verdade, ele tinha convicção de que aqueles espaços em branco ainda seriam preenchidos por elementos que ainda seriam descobertos. Então, ele tinha essa certeza de que existiriam mais elementos, como realmente existem, né? Desde aquela época, que eram só 63. Então, ele tinha certeza de que existiam mais elementos que ainda seriam descobertos e que eles seriam colocados lá, nesses espaços que estavam vazios. Agora, atividade número 3, da página 103. Consulte uma tabela periódica e indique as famílias e os períodos de classificação periódica que os seguintes elementos químicos pertencem. Então, por exemplo, elemento magnésio. Eu vou pegar aquela tabela que a gente trabalhou no vídeo. O magnésio, ele está na família, olha aqui, ó, Mg. Ele está na família 2A e ele está no terceiro período. Então, o magnésio, família 2A, período terceiro. Depois, titânio. Vamos lá, o titânio. Ó, o titânio tá aqui, ó. Ele está na família 4B, então ele não é metal representativo, ele é metal de transição. Então, a gente não pode afirmar que ele tem 4 elétrons na camada de valência, né? Aquela informação a gente só podia afirmar para os elementos representativos. Então, o titânio está no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, na família 4B. Então, ele está na família 4B, no quarto período. O cromo. Vamos lá, o cromo está aqui, ó. Família 6B e o período 4. Então, cromo, família 6B no quarto período. O antimônio tá aqui, ó. Família 5A no período, aí vocês vão seguir a linha, ó. Está no quinto período. Aqui, ó, se a gente segue, aqui, ó, quinto. Ou então, você pode vir aqui e contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto período, família 5A. E o frâncio. Vamos achar aqui o frâncio. Tem alguns elementos, gente, que nós usamos menos. Então, esses que a gente usa pouco, aí a gente é mais difícil de achar eles aqui na tabela periódica. Aqui ele, ó, o frâncio. O frâncio, ele tá na família 1A no sétimo período. Então, família 1A
7º período. Alguns elementos, tipo esses aqui da família 1A, tipo lítio, sódio, potássio. O rubídio não, o rubídio a gente já usa menos. Césio, bário, cálcio, magnésio, que são elementos que a gente trabalha muito. Vocês vão localizar eles rapidamente na tabela. Alguns elementos, por exemplo, te pediu rutênio. O rutênio tá aqui, ó, mas você vai demorar um pouquinho para encontrar ele, porque são elementos que a gente trabalha menos. Então, ninguém decora a tabela periódica, não existe isso de decorar a tabela. Você tem que saber as propriedades que os elementos têm para ficar mais fácil de encontrar eles. Os elementos que a gente trabalha mais, nós vamos ter mais facilidade para encontrar eles na tabela periódica. Bom, moçada, então, até que a gente já fez. Vocês vão fazer para mim agora a atividade 4, 5 e 6, da página 104. E os exercícios de aprendizagem da página 107, número 7 e 8. E da página 108 até o número 11. Então, vocês vão fazer do número 4 até o número 11. Até o número 8 é para entregar no horário de aula, tá? E do número 9 até o número 11 é dever, tá bom? Eu quero que vocês assistam o vídeo com calma. Copiem o resumo todo direitinho, tá? Que eu passei, esse resumo é importante. Voltem o vídeo quantas vezes precisar, para não ficar dúvida, tá? Essas atividades do número 4 até o número 8 não é grande, então dá tempo tranquilo de fazer, tá bom? E os outros, né, do número 9 até o 11 fica para casa. Então, bons estudos, boa atividade. Aí eu espero a foto da atividade no grupo no final do horário, tá bom? Tchauzinho, gente.